vai ser encontrada em Cascavel, na região, em outro estado ou mesmo em países, Paraguai, Argentina e tudo mais, mas especialmente no Paraguai, onde a gente sabe que a fiscalização não é tão intensa assim como, por exemplo, na Argentina. Mas a gente vai trazer aqui um resumo, né, dessa semana, hoje completando então uma semana aí do desaparecimento. Foi na madrugada de quinta-feira que a criança acabou sumindo. Ágata Sofia, de 3 anos de idade, morava com uma família acolhedora em um bairro da região oeste de Cascavel. A menina brincava em frente à casa onde morava, enquanto a mãe acolhedora guardava alguns produtos dentro do carro. Foi exatamente nesse momento em que um veículo acabou encostando e levando a garota. Eu abri o portão, falei, filho, a mãe vai descer o carro até a garagem para facilitar para a gente colocar as coisas no carro, né? Aí eu desci, abri o portão, desci o carro na garagem, estava colocando as mercadorias no carro, com o porta-mala do carro aberto. Quando eu entrei para dentro para pegar o resto das sacolas, o meu filho ficou até o portão, pro lado de fora do trilho do portão, mas na calçada mesmo, com a Ágata, os dois ali. E nisso, rapidinho, chegou um carro, parou, a menina desceu e pulou, tipo, em cima da Ágata lá, e a levou. Horas depois do sumiço, o prefeito da cidade, Leonardo Paranhos, determinou que o efetivo da Guarda Municipal se concentrasse nas buscas. Eu acabo de determinar ao secretário de Segurança do município, Pedro, para que concentre toda a nossa força da Guarda Municipal em busca do resgate, de encontrar a menina Ágata. A foto começou a rodar pelas redes sociais, muitos compartilhando a imagem da Ágata Sofia. A principal suspeita do crime, a mãe biológica da menina, Emily Santos Saraiva. Não é suposto, foi a mãe dela e foi o namorado dela que te retirou ela daqui. O carro é do pai dele e foi encontrado no dia seguinte. No depoimento, o homem disse que o filho ficou com o veículo das 4 da tarde até as 8 horas da noite e disse não saber nada a respeito da situação. A Emily vivia em situação de rua quando engravidou e foi encaminhada para uma família acolhedora. Quando completou 18 anos de idade, ela poderia decidir permanecer no programa acompanhada da filha, mas decidiu sair. A justiça entendeu que ela não oferecia segurança e nem teria condições de assegurar o bem-estar da Ágata. E por isso, a criança permaneceu sendo acolhida. Cascavel é pioneira no programa Família Acolhedora, que teve início em 2006. Hoje são 150 famílias, que atendem 209 crianças e adolescentes, que estão em situação de vulnerabilidade. A ideia é garantir o direito dos menores e que possam retornar para a família de origem quando há segurança. Por isso, o vínculo não é interrompido. Durante o período que uma criança fica com uma família acolhedora, ela tem visitas com a família biológica aqui na sede do programa. Essas visitas ocorrem uma vez na semana e são supervisionadas por profissionais. A suspeita é que essa mãe biológica vinha já monitorando a criança e acabou perseguindo para localizar o endereço. Para que todos possam entender qual que é a rotina do atendimento do Família Acolhedora, nós temos semanalmente as visitas monitoradas que são realizadas na sede do programa, que é na Rua Porto Alegre, e não é segredo para ninguém esse endereço. Então, todas as famílias biológicas, famílias acolhedoras, junto com os acolhidos, acabam sabendo desse endereço e sabendo desse endereço, muito provavelmente, essa família biológica tenha acompanhado ali a rotina da criança e da família acolhedora, tenha acompanhado e seguido essa família até o seu endereço e descoberto então a residência. A mãe biológica e o namorado são considerados foragidos da justiça pelos crimes de subtração de incapaz, sequestro e cárcere privado. São duas figuras penais diferentes, o sequestro e a subtração de incapazes, né? Então, o que vai definir o que é uma coisa e outra é a intenção do agente. O que aquele que sequestrou, aquele que retirou a vítima da sua esfera de proteção legal deseja. Se é um sequestro para fins libidinosos, para outras finalidades que não seja criar
a vítima, é sequestro. Agora, quando essa subtração, né? Quando essa subtração tem como finalidade a criação, mantê-la consigo para fins de criação, é subtração de incapazes. Um crime, o sequestro é um pouco mais grave, a subtração de incapazes é um crime um pouco menos grave, né? Um pouco mais brando aí. Então vai depender muito de quem efetivamente sequestrou e qual era a motivação e objetivo do sequestrador. Já se passou uma semana sem nenhuma informação ou qualquer pista do paradeiro da Ágata Sofia. Todas as forças de segurança estão mobilizadas para encontrar a criança. A Polícia Civil informou que, por se tratar de menor, o caso segue sob sigilo. Informações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia. Em março, iria completar 1 ano que a menina estava com essa família acolhedora. Bom, e há uma semana há um questionamento muito comum entre a sociedade de Cascavel e mesmo as pessoas que tiveram acesso a essa informação e que estão acompanhando o trabalho de investigação agora e aguardando uma notícia, uma resposta da polícia sobre o paradeiro da criança, que é como que a justiça determina, quais são os critérios adotados pela justiça para determinar se essa criança fica ou não com a sua família biológica. E nesse caso aqui, né, com a mãe biológica, uma jovem de 18 anos da menina Ágata. E o promotor da Vara da Infância e Juventude, Luciano Machado, ele esteve ontem aqui na RIC, veio participar do programa Cidade Alerta com o Wagner e conversou com a nossa equipe sobre o trabalho dele na hora de decidir se a criança deve ou não permanecer com a família biológica. O Estatuto vai materializar isso. Aliás, o Estatuto traz uma informação importante, estabelecendo que é dever da família, da comunidade, da sociedade e daí do Estado em garantir a proteção integral da criança e do adolescente. Então, primeiro é dever da família. Depois, a família ampliada, pai, mãe, parentes, a comunidade mais próxima, envolvendo ambientes religiosos, vizinhança. Depois, a sociedade organizada com as instituições. E, por fim, é o Estado. E dentro do Estado, o agente que deve garantir essa proteção integral, dentro da rede de proteção que nós chamamos, é o Ministério Público. Então, essa é a minha função, processar pai, mãe ou ambos ou guardiães que não estão cumprindo o seu dever e pedir ao Estado juiz, então, que determine o afastamento dessas crianças do convívio para que os técnicos, a partir de planos individuais de atendimento, detectem qual que é o risco. Costuma-se dizer que são crianças em vulnerabilidade, então, na perspectiva psicológica, pode ser, mas não necessariamente a perspectiva social. Nós não podemos, a lei diz que nós não podemos afastar criança e adolescente em situação de pobreza. Em situação de risco, então, através de violência, de abandono, de negligência com saúde, com escola, uma série de situações. E quando esgotados os meios de toda a rede de educação, assistência, saúde, para que a criança fique lá. E a partir do momento que a criança é afastada, inicia-se um trabalho para que a criança volte-se a trabalhar com a família. Então, só depois de esgotado todas as possibilidades, é que nós temos um outro processo que é para destituir, tirar o poder do pai e da mãe de cuidar. E daí, então, que nós temos a possibilidade de adoção. Então, se garante muita defesa dos pais, mas eles têm que cumprir o dever dele. Sempre em benefício da proteção integral da criança e do adolescente. Tá, e como você viu, essa entrevista foi ontem à noite aqui no Cidade Alerta. O Wagner também questionou o promotor sobre o processo para isso tudo que ele disse acontecer. Porque, pelo que nós entendemos aqui, a criança está embaixo de um guarda-chuva. Esse guarda-chuva, ele tem que estar todo bem alinhado para garantir o básico, que é a segurança, a proteção, né? Para daí essa criança continuar, então, com a família biológica, nesse caso, porque essa é a discussão, volta ou não para a família biológica, o porquê que foi tirado do seio da família biológica. E mais, quanto tempo leva isso? Temos casos que chegam, através de um longo acompanhamento do CRAS, do CREAS, da escola, da saúde, do Conselho Tutelar. Então a gente chama isso de rede, que eles já fizeram praticamente o que eles entenderam necessário e não foi possível. Ainda assim, em juízo, nós vamos revisar essa possibilidade. Então há casos em que, às vezes em semana, tem casos de dias, às vezes demora mais, até por conta da garantia de defesa dos pais. Então, ou eles contratam um advogado privado, ou eles têm direito à defensoria
jurídica gratuita, pela Defensoria Pública principalmente, mas ou por advocacia dativa, que o Estado paga o advogado. E, obviamente, isso gera recursos, isso gera revisões nos tribunais. Então, nós não temos como estabelecer um tempo, até porque muitas vezes nós precisamos que a família tenha esse tempo novamente de reflexão, de atendimento, por exemplo, na área da psicologia, da psiquiatria, do tratamento da drogadição, que são muito comuns nessa série de violações de direitos envolvendo crianças e adolescentes. Por isso que, ainda que numa família, por exemplo, a gente afaste 3 ou 4 filhos, cada um vai ter um plano individual. Então, às vezes, não é raro que retire-se uma criança ou adolescente que está com problema e não todos. Ou que um retorne, mas o outro não pode retornar. E muitas vezes os parentes, os avós, aqueles que convivem com a criança, pode cuidar de um, mas não pode cuidar de outro. Enfim, é uma série de situações que é impossível tratar com generalidade. Se é dever da família, primeiro é do pai e da mãe. Depois a gente chama de ampliada. São os parentes com quem a criança tenha vínculo, não é qualquer parente. É parente que... Aliás, esses parentes não deveriam deixar que a criança entrasse em situação de risco. Deveriam se antecipar e, às vezes, contra os pais, pedir a guarda dessa criança. Mas, por algum motivo, isso não acontece. Dentro do plano individual de atendimento, é isso que é avaliado pelos técnicos, assistentes sociais, psicólogos, profissionais de saúde, enfim. Tem algum parente que, por alguma situação, não agiu antes, mas é possível agir agora. Por quê? A adoção, a família substituta adotiva é excepcional. Se analisarmos os números, eu vi o secretário de Assistência Social falando, não faz muito, nós fizemos aqui um evento sobre acolhimento familiar, Cascavel é referência nacional nesse tema. Então, se a gente analisa quantas crianças e adolescentes foram afastadas do convívio, por exemplo, em 2023, e quantas que ainda estão afastadas e quantas que foram para adoção, nós vamos ver que isso é muito excepcional. Agora, tem uma questão que chama atenção em Cascavel, o volume de acolhimentos num plano nacional. Por quê? Porque eu digo, a nossa rede, os nossos serviços atuam com um olhar muito dedicado, e tem que ser assim, para a proteção integral da criança e do adolescente, impedindo que ocorram ou que se propaguem violações. E isso é muito importante, porque assim a gente cumpre o que foi prometido. Tá aí. Essa entrevista, como eu disse, foi ontem aqui no Cidade Alerta com o Wagner, o promotor da Vara da Infância e Juventude, Luciano Machado. Esteve aqui na RIC para falar, né, sobre trazer detalhes de como a justiça encara e como a justiça se baseia, em que a justiça se baseia para tomar decisão